Muito bem. Bom, gente, dando sequência à nossa matéria, pelo que eu havia conversado com a líder e pelo que me recordo da aula anterior, nós encerramos a nossa matéria em cominação das penas. Nós encerramos nossa matéria em cominação das penas. Nós vamos iniciar agora o tema aplicação das penas. O que é a aplicação da pena? A aplicação da pena vem a ser a forma pela qual o juiz, de quais critérios o juiz se vale para fazer a aplicação da pena. De quais critérios o juiz se vale para fazer essa aplicação. Pois bem, vamos lá. Disse que nós temos uma previsão constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 46, que ele fala da necessidade de que a pena seja individualizada. Princípio da individualização da pena. Se faz necessário que a pena seja individualizada. E essa individualização, nós vamos lá no artigo 5º, 46, para nós nos situarmos, artigo 5º, vocês vão ver umas 5.000 vezes ao longo do curso, né? Então, os direitos e garantias fundamentais, o caput, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. E aí nós vamos lá no 46. O que nos diz o 46? 46, sim. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição temporária de direitos. Suspensão e interdição de direitos. Veja só, gente, o caput do 46, ele já nos indica da necessidade de que a legislação ordinária regule a individualização da pena, e é dessa individualização que nós vamos tratar agora, a forma com que o juiz aplica, os critérios de que o juiz se vale pela aplicação da pena, é o que se chama propriamente de individualização. Mas é interessante, aqui eu faço apenas a título de registro, vejam vocês que da Constituição consta privação ou restrição de liberdade, a linha A, perda de bens, a linha B, perda de bens, a linha B, multa, a linha C, prestação social alternativa, a linha D, e suspensão e interdição de direitos, a linha E. Vejam então, naquela primeira, quando a gente começou a estudar a pena, nós dissemos que, num primeiro momento, as penas se dividem em 3, privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. A pena privativa de liberdade já está aí na linha A. A pena de multa já está na linha C. Agora, nas alíneas B, D e E, nós temos modalidades de penas restritivas de direito. Nas alíneas B, D e E, nós temos modalidades de penas restritivas de direito. Então, lá, ó. Perda de bens, D, prestação social alternativa, E, suspensão e interdição de direitos. Vocês viram que nós temos penas de prestação pecuniária, nós temos limitação de final de semana, que são outras modalidades de pena restritiva de direito, estão previstas no Código Penal, porém não estão previstas na Constituição. Não há nenhuma ilegalidade nisso, não há nenhuma inconstitucionalidade nisso. O que eu quero reafirmar com vocês, e já disse antes, é que a Constituição, ela prevê a privação de liberdade, ela prevê a multa e ela prevê algumas
categorias de pena restritiva de direito, ela não prevê todas. O Código Penal ampliou essas multas, o Código Penal ampliou essas penas restritivas de direito e trouxe outras modalidades que não as previstas nas alíneas do inciso 46, como, por exemplo, prestação pecuniária e limitação de final de semana. Mas vamos lá. O que nos interessa hoje é individualização da pena. Olha só, gente, como disse aí, nós temos essa previsão constitucional e é importante dizer que disse que já num primeiro momento a individualização da pena ela se realiza antes mesmo deste momento a que nós estamos nos referindo aqui. Disse que a individualização da pena ela começa quando o legislador escolhe que uma determinada conduta, que essa conduta passe a ser crime, passe a ser considerada como crime. Esse é o primeiro momento da individualização da pena, quando o legislador, cria um crime, cria uma figura típica. Esse é o primeiro momento. Por quê? Porque nós sabemos que não há crime nem pena sem lei anterior que o defina. Não é isso? Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Nós precisamos da previsão legal, tanto para o crime quanto para a pena do crime. Então, este é o primeiro momento em que nós temos a individualização. É com a atuação do legislador, criando a figura típica, e junto com a criação da figura típica, ele também cria a pena. Primeiro momento. Segundo momento, é quando nós temos o cometimento dessa conduta por qualquer pessoa. A partir do momento que a pessoa comete a conduta, o juiz aplica o direito ao caso concreto, condena essa pessoa e lhe atribui pena segundo os critérios que nós vamos ver aqui hoje. Esse é o segundo momento da individualização da pena. E o terceiro momento da individualização da pena, ele se dá propriamente com a execução do cumprimento da pena. Tanto é que nós temos um juiz, que é o juiz do processo de conhecimento, e nós temos um juiz, que é o juiz da execução penal, que acompanha a execução. Então, vejam vocês, a individualização se dá, num primeiro momento, no âmbito legislativo, quando o legislador cria a figura típica e estabelece pena para essa conduta, para este crime. Num segundo momento, nós temos o juiz, que é chamado juiz de conhecimento, que é o juiz que julga se aquela conduta se enquadra ou não no crime. Uma pessoa cometeu uma conduta e o juiz vai ver se aquela conduta que ele cometeu se enquadra no crime criado. Segundo momento. Terceiro momento, a pessoa, ao final do processo, vem a ser condenada. No terceiro momento, nós vamos ter a figura do juiz da execução penal, que vai acompanhar o cumprimento da pena. Esses são os três momentos da individualização. O que nos interessa neste momento, na nossa aula de hoje? O que nos interessa na nossa aula de hoje é a individualização da pena que ocorre, que é realizada pelo juiz de conhecimento. Quando o juiz sentencia, o que nos interessa é saber quais são os critérios utilizados pelo juiz de direito para que ele estabeleça uma pena. O juiz de conhecimento. O juiz de execução, posteriormente, vocês vão estudar a lei de execução penal. E, quanto à criação do crime, vocês estudam processo legislativo em direito constitucional. Quanto à criação do crime, vocês estudam processo legislativo em direito constitucional. Quanto à execução da pena, vão estudar a lei de execução penal. Neste momento aqui, nós vamos ver a aplicação da pena, nós vamos ver a individualização da pena, neste momento intermediário que é realizado pelo juiz de conhecimento. Juiz de conhecimento este que, mais uma vez, se vale dos critérios que agora nós vamos falar. Vamos lá.
Olha só, a aplicação da pena ou individualização da pena, ela se faz em 3 fases. Num primeiro momento, nós temos as chamadas circunstâncias judiciais, que estão previstas no artigo 59. Nós temos as circunstâncias judiciais, que estão previstas no artigo 59. Aplicados esses critérios previstos no artigo 59, o juiz ele chega à pena base, a pena que é chamada de pena base. O resultado do cálculo feito pelo juiz, com base nos critérios do artigo 59, que são chamadas de circunstâncias judiciais, o resultado deste cálculo se chama pena base. Tranquilo? Feita esta primeira conta, do resultado desta primeira conta, o juiz passa para a fase seguinte. Na fase seguinte, ele vai analisar a aplicação das circunstâncias agravantes e atenuantes, chamadas circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas, ou circunstâncias legais, circunstâncias agravantes e atenuantes, também chamadas de atenuantes ou agravantes genéricas, ou circunstâncias legais. Elas estão previstas no artigo 61, 62, 65 e 66. Então, vejam vocês, num primeiro momento, o juiz analisa a pena com base nos critérios do artigo 59. Faz a operação matemática lá e chega à pena base. Num segundo momento, o juiz pega essa pena base e agora vai, sobre ela, fazer cálculo, levando em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes, chamadas também de circunstâncias legais, ou atenuantes e agravantes genéricas. São previstas no 61, 62, 65 e 66. E, por fim, o juiz vai pegar o resultado, a pena, que é um resultado deste segundo cálculo dele, a pena que for resultado desse segundo cálculo dele, e sobre ela fará incidir as causas de aumento e de diminuição. As causas de aumento e diminuição. São 3 cálculos feitos pelo juiz. E olhem só, as circunstâncias judiciais estão previstas num único artigo, 59. As circunstâncias agravantes e atenuantes estão previstas também na parte geral, nos artigos específicos, 61, 62, 65 e 66. As causas de aumento e diminuição, que são essa terceira fase de cálculo, elas estão distribuídas ao longo do Código Penal. Nós encontramos elas em vários dispositivos. Nós vamos, quando a gente for falar de causas de aumento e diminuição, eu vou fazer referência a vocês. Mas o que interessa saber neste momento é que elas estão distribuídas em vários dispositivos. Não existe um artigo ou uns artigos específicos a respeito de causa de aumento e diminuição, não. Nós temos previsão tanto na parte geral, e a parte geral do Código vai do artigo 1 ao artigo 120, quanto na parte especial. Tranquilo? Mais uma vez, quem tiver qualquer questionamento para fazer, pode fazer aí pelo chat, então pode abrir o áudio e perguntar, viu, gente? Vamos dar sequência. Vamos falar das circunstâncias judiciais, artigo 59. Olha lá. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Um momentinho, deixa eu autorizar aqui. Sim. Estabelecerá, as penas aplicáveis dentre as cominadas. 2, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. 4,
a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Mais uma vez, o juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime, 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. E 4. A substituição da privativa de liberdade aplicada, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Olha só, gente. Vamos estabelecer algumas coisas aqui. Lembra quando nós falamos do propósito da pena? Nós já fizemos referência a esse artigo. Nós dissemos que a pena tem um duplo propósito. Ela tem por propósito prevenir e reprimir. Prevenir os crimes já cometidos, reprimir os crimes já cometidos e prevenir para que outros crimes não ocorram. Esse é o duplo propósito das penas. E vejam que todas essas circunstâncias citadas no 59, no caput do 59, são consideradas circunstâncias judiciais. E olha só, para vocês verem, vamos falar aqui de cada um dos incisos. Considerando essas circunstâncias do 59, primeiro, o juiz tem que escolher as penas aplicáveis dentre as cominadas. Eu já fiz referência a vocês, já falei para vocês que a pena de multa, por exemplo, ela pode ser aplicada de maneira cumulativa, e nós vimos que tem crime contra a honra, que a pena é privativa de liberdade e multa, então aplicação cumulativa, como também nós temos crimes que são apenados com multa não cumulativa, mas sim de maneira alternativa. Nós temos crime contra a honra, que é crime privativa de liberdade ou multa. Alternativa, ou um ou outro. Veja só, então, quando da aplicação da pena, neste primeiro momento, o juiz vai analisar no tipo, vai olhar no tipo, falar aqui, peraí, nós temos duas possibilidades de aplicação de pena. Se tiver duas possibilidades, como no exemplo dado, se nós tivermos pena de multa alternativamente aplicada com privativa de liberdade, neste primeiro momento, nos diz o inciso 1, ele vai ter que escolher as penas aplicáveis dentre as cominadas. Dentre as penas cominadas, ou seja, previstas no tipo, o que está previsto lá no tipo? Multa e privação de liberdade, de maneira alternada. Nesse primeiro momento, ele vai ter que escolher: aplico multa ou aplico privação de liberdade? Primeira escolha do juiz, com base nas circunstâncias judiciais. Segunda escolha do juiz, a quantidade de pena. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Se o juiz optou pela pena privativa de liberdade, quais são os limites previstos? É de 1 a 5 anos? Então ele vai ter que escolher, vai ter que fazer o primeiro cálculo para escolher, considerando as circunstâncias judiciais, para escolher aí entre 1 e 5 anos. Ou, se ele tiver optado por pena de multa, lembra que nós falamos lá que é de 10 a 360 dias multa, ele vai ter que escolher, dentre 10 e 360, qual pena que ele quer aplicar. Então, segundo cálculo, quantidade de pena dentro dos limites previstos. Terceiro, inciso 3, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade. Se o juiz tiver optado pela pena privativa de liberdade, né, se o crime prevê a possibilidade de privativa de liberdade ou outra, ou se o crime só prevê pena privativa de liberdade, o juiz vai ter que escolher, estabelecido a quantidade de pena inicial, ele vai ter que estabelecer qual regime de cumprimento. Se fechado, semiaberto ou aberto. Tudo levando em consideração as circunstâncias judiciais previstas no caput. E a linha 4,
a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Aqui, só para refazer, né, nós dissemos que a principal característica, quando falar pena restritiva de direitos, tem que vir à cabeça de vocês. Substituição. Então, está aqui. O inciso 4 nos indica substituição da pena privativa aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então, o juiz aqui, por último, no artigo 59, ele vai analisar. Chegou a pena, ele vai analisar. Cabe substituição? Cabe substituição por uma restritiva de direito? A pessoa preenche os requisitos? Entendem? Então, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, é essa primeira análise que o juiz faz, objetivando atender aí esses tópicos da linha 1 a 4. Tranquilo? Vamos lá. Então, gente, quais são as circunstâncias judiciais? Apenas para nos situarmos, e nós vamos falar de cada uma delas. Quais são as circunstâncias judiciais? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Olha só, são 8 circunstâncias judiciais. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. 8 circunstâncias judiciais. Assim, Maria Clara, logo eu vou explicar o que nós temos neste primeiro momento, no que diz respeito à quantidade da pena. O que quer dizer? O juiz, ele vai ter, quando dessa análise primeira dele, ele vai ter, quando o inciso 2 fala a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, onde estão os limites previstos da pena? Os limites previstos, eles estão no tipo, não é? Artigo 121, se for homicídio simples, artigo 121, caput, pena de 6 a 20. É o próprio tipo que nos diz, dentro dos limites previstos. Quais são os limites? Pena mínima 6, pena máxima 20. Dentro desses limites é que o juiz vai fazer, é a segunda escolha que o juiz faz. Dentro dos limites, entre os 6 e os 20 anos, ele vai escolher qual pena ele quer dar, levando em consideração as circunstâncias judiciais, neste primeiro momento. Entendeu? A quantidade, eu já vou explicar aqui para vocês de que forma ele faz este cálculo, mas o que tem que se saber, o que vocês têm que saber neste momento é que ele tem que obedecer os limites. Quais limites estabelecidos na lei, como consta lá do inciso 2? Dentro dos limites. Quais limites? Os limites são estabelecidos no tipo. Cada crime tem a sua pena. Os limites são os que estão estabelecidos lá. Mais uma vez, a título de exemplo, homicídio simples, né? Homicídio simples. Pena mínima 6, pena máxima 20. Esses são os limites que o juiz deve, dentro desses limites que o juiz deve trafegar. Tranquilo? Vamos lá. Então, as circunstâncias judiciais são essas, são 8 circunstâncias, e logo na sequência aqui nós vamos falar sobre cada uma delas. Olha lá. Ó, gente, as circunstâncias judiciais, que, mais uma vez, é o primeiro critério de individualização, é a primeira fase na individualização da pena pelo juiz que julga a ação, pelo juiz de conhecimento, né? Não o juiz da execução. O juiz da execução é o segundo momento, pelo juiz de conhecimento. O juiz, necessariamente, nós temos a determinação legal de que o juiz, necessariamente, ele tem que se manifestar sobre todas essas circunstâncias. Mais uma vez, são 8 as circunstâncias, né? Culpabilidade, antecedente, conduta, personalidade, são 8 circunstâncias. Quando dá sentença, o juiz tem a obrigação de se manifestar sobre todas elas.
ele tem a obrigação de falar se a culpabilidade, como é a culpabilidade da pessoa, se a pessoa tem bons maus antecedentes ou maus antecedentes, se a conduta da pessoa é boa ou é ruim, quais foram as consequências do crime, de que forma a vítima se portou. Ele tem, para fins de apenação, necessariamente, ele tem que se manifestar sobre todas essas circunstâncias judiciais, seja para o bem, seja a favor, seja contra o réu. E qual é a necessidade disso? Qual é o fundamento, qual a razão pela qual o juiz tem que se manifestar sobre todas essas circunstâncias judiciais? A razão é muito simples. Olha só, quando você recorre, uma pessoa vem a ser condenada, seja você na qualidade de promotor, seja você na qualidade de réu, de advogado do réu, você pode tanto recorrer da condenação ou da absolvição. O promotor, o réu foi absolvido, ele vai recorrer da absolvição querendo a condenação. O advogado do réu, o réu foi condenado, ele vai recorrer querendo a absolvição. Então, você pode recorrer tanto da condenação quanto da absolvição, como também você pode recorrer da pena. Pode ser que a prova da responsabilidade do réu está tão clara, está tão evidente, as provas são tão contundentes de que seu cliente realmente deva, que não compensa nem recorrer para questionar se ele é ou não culpado, se ele é ou não responsável pelo cometimento. Nem compensa. Pode compensar, sim, recorrer da pena. Pode ser que o juiz tenha pesado a mão demais, tenha dado uma pena muito alta, no entender do advogado do réu. Ou pode ser que o juiz tenha dado uma pena muito baixa, no entender da acusação, do Ministério Público. Para que eu possa recorrer, seja acusação ou defesa, eu tenho que saber em que o juiz se fundamentou para dar essa pena. Daí a necessidade dele ter, obrigatoriamente, que se manifestar sobre todas as circunstâncias judiciais. Eu tenho que saber se o juiz está falando que eu tenho antecedentes ou não. Ele me deu uma pena mais alta falando que eu tenho maus antecedentes. Eu preciso saber que é sob esse fundamento para que eu possa recorrer e demonstrar para o tribunal e falar, não, eu não tenho maus antecedentes. Ou então, o juiz dá uma pena branda na pessoa sob o fundamento de que as circunstâncias foram circunstâncias normais de cometimento e deu uma pena branda, e eu, promotor, quero, não foi isso, não foi isso que aconteceu. As circunstâncias de cometimento do crime foram muito mais drásticas. O senhor não pode dar uma pena tão baixa, entendem? Então, necessariamente, o juiz ele tem que se manifestar sobre todas essas circunstâncias judiciais para eu saber, com base em que ele se fundamentou para absolver ou condenar, e sendo eu, para que ele deu as circunstâncias em que ele se fundamentou para dar aquela pena, para que eu, então, possa recorrer, porque eu não posso simplesmente pedir, diminui a pena aí. Não, eu tenho que pedir, diminui a pena aí e fundamentar. Ou eu não posso simplesmente pedir, aumenta a pena aí. Não, eu tenho que pedir, aumenta a pena aí e fundamentar. Agora, para fundamentar, eu tenho que saber qual a fundamentação do juiz para eu poder contestar. Entenderam? Essa é a razão do juiz ter a obrigação de se manifestar sobre todas as circunstâncias judiciais quando vai sentenciar. No que diz respeito aos limites, gente, e aí, respondendo um pouco a questionamento aí da Maria Clara, que nós temos um entendimento, a lei não estabelece. A lei não estabelece quanto se aumenta ou quanto se diminui em função do cometimento da pena. No que diz respeito aos limites, nós apenas sabemos que, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, levando-se em consideração as circunstâncias previstas aí no caput,
essas circunstâncias previstas no artigo 59, o juiz não pode nem ir acima do máximo, nem ir abaixo do mínimo. Se a pena for entre 6 e 20, certo? Suponhamos que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o juiz não pode aplicar uma pena menor do que 6, ainda que todas as circunstâncias sejam favoráveis ao réu. Por outro lado, se todas as circunstâncias forem desfavoráveis ao réu, o juiz não pode aplicar uma pena maior do que 20. Entendem? Se todas forem favoráveis, não pode aplicar uma pena maior do que 6. Se todas forem desfavoráveis, não pode aplicar uma pena maior do que 20. O juiz, levando em consideração as circunstâncias judiciais, ele tem que estar limitado entre a pena, entre o máximo e o mínimo da pena previsto no tipo incriminador. Tranquilo? Esses são os limites. Esses são os limites. Isso aqui é uma questão muito específica, Maria Eduarda, do crime de tráfico. Isso é uma questão muito específica do crime de tráfico, porque isso aqui, para falar de fiança, nós temos que falar de pena provisória, nós temos que explicar prisão em flagrante para depois falar de liberdade provisória, para depois falar de fiança. Isso vocês vão ver lá na aula de processo penal, no 5º período. Vocês vão ver lá na aula de processo penal, no 5º período. Tem um monte de coisa que tem que explicar antes para se falar disso aí. Acabei de dar aula de procedimento de tráfico de droga para o 6º período e os meninos não tinham visto ainda os crimes. Mas eu posso te responder ao final da aula, então eu posso te responder isso à parte. Mas vamos dar sequência aqui. Olha só, gente, os limites são esses. Os limites são esses, um mínimo de 6, um máximo de 20. Tranquilo? Um mínimo de 6 e um máximo de 20. Quanto é que se aumenta ou quanto é que se diminui em função de uma circunstância judicial favorável ou desfavorável? Não existe o estabelecimento na lei. A lei não fala. Se os antecedentes forem desfavoráveis, aumenta X. Se a conduta social for favorável, diminui Y. A lei não fala isso. Nós temos uma construção jurisprudencial. E qual é essa construção jurisprudencial do STJ? Qual é a construção jurisprudencial do STJ? A construção é que a presença de questões, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou favoráveis, fazem com que a pena possa ser aumentada ou diminuída em 1/6. A regra, o que se estabelece, é 1/6. Ou se aumenta 1/6 a cada circunstância judicial desfavorável, ou se diminui 1/6 a cada circunstância judicial favorável. Sabendo que nós não podemos nem ir abaixo do mínimo legal, voltando ao crime de homicídio, não pode nem ser inferior a 6, nem superior a 20. Tranquilo? O critério que o STJ tem estabelecido é de 1/6. Repetir exatamente o que, Gabriel? PF, por favor, né? Olha só. A lei não estabelece a quantidade. A lei simplesmente fala assim, que interferem, né, lá no caput do 59, fala das circunstâncias judiciais que interferem na apenação neste primeiro momento, mas não fala quanto é que se aumenta ou quanto é que se diminui em razão da presença ou ausência de qualquer dessas circunstâncias. A lei não estabelece. Qual o norte que o juiz tem, então?
O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele tem um critério que é o critério que é adotado em geral. Qual é esse critério? Ele estabelece que, em função da pena, das circunstâncias judiciais, a pena pode ser aumentada ou diminuída em 1/6. Em 1/6 apenas. A depender da presença de uma ou mais circunstâncias judiciais, nós temos o aumento de 1/6, 2/6, 3/6, entendeu? Ou a diminuição de 1/6, 2/6, 3/6. O que nós não podemos ter é uma pena inferior ao mínimo, nem superior ao máximo. Neste primeiro momento aqui, de circunstâncias judiciais, nós não podemos ter nenhuma pena. Se nós estamos falando do crime de homicídio, o juiz vai fazer esse primeiro cálculo de aplicação, o juiz não pode nem estabelecer uma pena inferior a 6, nem uma pena superior a 20. Tranquilo? O STJ fala de 1/6. Existem algumas situações isoladas, alguns julgamentos isolados, que falam que essa variação deveria ser de 1/8. Por que deveria ser de 1/8? Porque são 8 circunstâncias judiciais. Tem entendimentos que falam que essa variação deveria ser de 1/8. Porém, a imensa maioria dos julgados do STJ estabelecem 1/6. Tranquilo? Quantidade, 1/6. Então, olha só, gente, vamos lá. Primeira das circunstâncias judiciais. Primeira das circunstâncias judiciais que consta lá no caput é a culpabilidade. Culpabilidade. Vocês viram culpabilidade no semestre passado. Vocês viram culpabilidade como sendo um dos conceitos, um dos elementos do conceito tripartido de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Vocês viram culpabilidade como sendo um dos elementos do conceito tripartido de crime. Beleza. Essa culpabilidade aqui, e aquela culpabilidade lá do conceito tripartido de crime, o que ela é? Ela se refere à capacidade de entendimento do infrator. Disse que tem culpabilidade aquele que tem capacidade de entendimento e aquele que sabe se determinar de acordo com esse entendimento. Não é? É detentor de culpabilidade quem tem esse entendimento. Pois bem, aqui essa culpabilidade não é a culpabilidade essa culpabilidade aqui não é essa culpabilidade do conceito tripartido. Não é a culpabilidade no sentido de conhecimento, né, no sentido de capacidade de entendimento. A culpabilidade aqui, ela é no sentido de censurabilidade, reprovabilidade. Censurabilidade, reprovabilidade. Olha só, vamos para o exemplo prático que fica mais fácil de vocês visualizarem. Se nós estamos falando de apenação, se o juiz já está aplicando uma pena, ele já está convencido de que a conduta submetida à conduta que foi objeto do processo, que ela é uma conduta típica, ilícita e culpável. O juiz ele já entendeu que a culpabilidade, no sentido de capacidade de entendimento, a culpabilidade ela já está presente. E houve cometimento de um crime, tanto é que ele está penando, ele já está dando pena. Então, essa fase de verificação de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, nós já passamos dela. O juiz está no segundo momento aí, que é o momento da apenação. Pois bem, é óbvio que todo crime é censurável. É óbvio que todo crime é reprovável. Se não fosse, não seria crime. Não é mesmo? Se o crime não fosse reprovável, não fosse censurável, se a conduta não fosse reprovável e censurável, não seria crime. Só que, vejam se vocês concordam comigo, nós temos determinadas condutas que são mais censuráveis do que outras. Nós temos determinadas condutas que são mais reprováveis do que outras, por mais que ambas sejam crimes e ambas mereçam punição por serem crimes. Vamos num exemplo prático aqui.
Vamos pensar num crime de estupro. Pensem vocês. Um estupro cometido... Todo estupro é reprovável, todo estupro é crime. Um estupro cometido entre quatro paredes, entre o autor e a vítima. É crime? É crime. É reprovável? É reprovável. Agora vamos pensar na segunda possibilidade. Um estupro cometido em público, expondo uma exposição muito maior da vítima. É crime? É crime. É reprovável? É reprovável. No seu entender, coloque-se no lugar do juiz. O que é mais reprovável para o autor? Ele cometeu um estupro entre quatro paredes, ele e a vítima, ou ele cometeu um estupro em público, expondo a vítima? Entendem? Essa culpabilidade aqui, ela é reprovabilidade. É o juiz sentar e falar, não, peraí, esse estupro aqui ele é mais reprovável. Essa conduta aqui é mais reprovável do que todas as duas estão erradas. Então, todas as duas estão erradas, tanto estão erradas que eu estou condenando os dois. Mas essa aqui é mais reprovável. Então, para essa aqui, eu vou dar uma pena maior. Entendem? A culpabilidade aqui é no sentido de reprovabilidade, censurabilidade. Tranquilo? Se tiver qualquer questionamento, pode fazer. Vamos andar. A próxima circunstância judicial. Antecedentes. E aqui nós temos uma confusão tremenda. Confusão que pode existir para os outros, não pode existir para nós da área do direito. Olha só. Antecedentes. Vocês vão achar que isso é um absurdo. Para a pessoa, quem é que tem maus antecedentes segundo a lei? Quem tem boletins de ocorrência registrados contra ele, tem maus antecedentes? Não tem maus antecedentes. Quem tem inquéritos concluídos ou em andamento, inquéritos em andamento ou concluídos contra ele, tem maus antecedentes? Não tem maus antecedentes. Quem tem processos em andamento contra ele, tem maus antecedentes? Não tem maus antecedentes. Olha só, boletins de ocorrência, inquéritos em andamento ou até mesmo concluídos com indiciamento, processos em andamento em que pode ter ocorrido já uma condenação, mas houve recurso, então o processo está em andamento. Nenhuma dessas circunstâncias configura maus antecedentes. Quem estiver em qualquer dessas situações não é considerado portador de maus antecedentes. Maus antecedentes, para o conceito legal, é somente quem tem condenação definitiva, transitada em julgado, ou seja, condenação da qual não caiba mais recurso, condenação definitiva transitada em julgado, e condenação definitiva essa que não seja suficiente para gerar a reincidência. Condenação essa que não seja suficiente para gerar a reincidência. Vamos lá no artigo 63 para vocês verem o conceito de reincidência, que aí vai ser possível explicar. Vamos lá no artigo 63, que é o Código Penal. Artigo 63. Então, vejam vocês, processo em andamento, não. Boletins de ocorrência lavrados, não. Inquéritos em andamentos, não. Nenhum desses requisitos são considerados, nenhum desses aí pode ser considerado como requisito de maus antecedentes. Artigo 63, vamos lá. Reincidência. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Mais uma vez, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado, no país ou no estrangeiro,
comete novo crime depois de transitar em julgado, sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Vamos falar de anos aqui para vocês entenderem. Suponhamos que uma pessoa tenha cometido um crime em 2018. Ela veio a ser condenada definitivamente em 2019. Tranquilo? Ela veio a ser condenada definitivamente em novembro de 2019. Tranquilo? Sem caber mais recurso. Cometeu o crime em 2018, foi condenado em novembro de 2019. Em dezembro de 2019, ela comete um novo crime. Olha só, ela cometeu um crime, um novo crime, após o trânsito em julgado de sentença que condenou ela por crime anterior. Qual foi o crime anterior? Cometido em 2018. Quando transitou em julgado a sentença? Em novembro de 2019. Quando ela cometeu um novo crime? Em dezembro de 2019. Ela cometeu um crime após o trânsito em julgado de sentença que condenou ela por crime anterior. Ela é reincidente? Ela é reincidente. Ótimo. Segunda situação, presta atenção. Aquela mesma pessoa que cometeu o crime em 2018, suponhamos que ela não veio a ser condenada em novembro de 2019, porque ela recorreu. Ela veio a ser condenada só em novembro de 2019, só agora, em janeiro de 2020. Beleza? Ela veio a ser condenada só em janeiro de 2020. E ela continuou cometendo o crime em dezembro de 2019. Ela só veio a ser condenada definitivamente pelo primeiro crime em janeiro de 2020. Então, ela veio a ser condenada em janeiro de 2020. E ainda no nosso exemplo dado, nós dissemos que ela cometeu um novo crime em dezembro de 2019. Quando ela cometeu o crime em dezembro de 2019, ela tinha condenação anterior transitada em julgado? Não, não tinha. A condenação dela transitada em julgado só veio a ocorrer em dezembro. Em janeiro de 2020. Então ela é reincidente? Não, ela não é reincidente. Porque reincidente é só quem comete um novo crime após o trânsito em julgado de sentença que tenha condenado ele por crime anterior. Ela não é reincidente. Mas quando for julgado, olha aqui, transitou em julgado, o crime anterior transitou em julgado em janeiro de 2020, beleza? Suponhamos que este crime cometido por ela em dezembro de 2019, ela venha a ser condenada por ele em julho de 2020. Quando ela vier a ser condenada por ele em julho de 2020, ela foi considerada reincidente? Não, porque esse crime, esse aqui do julho de 2020, ela cometeu em dezembro de 2019, antes da sentença condenatória anterior que ela já possui, transitada em julgado. Não é suficiente para gerar a reincidência, não? Não. Mas ele tem uma condenação contra si? Não, ele tem uma condenação contra si, sim. Não é suficiente para gerar reincidência, mas ele já tem uma outra condenação transitada em julgado. Nessa situação, somente nessa situação é que a pessoa é considerada portadora de maus antecedentes. Somente nessa situação. Vejam vocês, seja para a pessoa ser considerada reincidente, seja para a pessoa ser considerada portadora de maus antecedentes. Para ambas as situações, ela precisa de uma sentença penal transitada em julgado contra si. Por quê? Lembram lá na Constituição, vocês já estudaram isso em Constitucional. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Seja para ser considerado portadora de maus antecedentes, seja para ser considerada reincidente, a pessoa precisa de uma outra sentença transitada em julgado. Se o crime que ela está cometendo agora, ela cometeu, que ela vai ser julgada agora, se ela cometeu depois do trânsito em julgado da sentença do crime anterior, ela é reincidente. Se ela cometeu antes do trânsito em julgado da sentença anterior, ela é portadora de maus antecedentes.
mas, de toda forma, ela precisa de uma sentença penal transitada em julgado, seja para ser considerada reincidente, seja para ser considerada portadora de maus antecedentes. Tranquilo? Complicado, né, gente? Complicado. Então é isso. Podemos dar sequência aqui, né? Nós já vamos aqui para outra circunstância judicial. Compreenderam aí maus antecedentes? Posso seguir? Então vamos lá. Conduta social. Conduta social é o terceiro das circunstâncias judiciais que o juiz deve considerar. Quando você fala em conduta social, o que o juiz deve analisar é como é que a pessoa se porta na sociedade. Como é que a pessoa se porta na sociedade? Ela é uma pessoa de boa convivência? Ela é uma pessoa trabalhadora? Ela é uma pessoa desocupada? Ela é uma pessoa que caça muito confusão com os outros? Ela é uma pessoa tranquila? Entendem? É como a pessoa se porta na sociedade. É como a pessoa se porta na sociedade. Quando se fala em conduta social, o que o juiz tem que observar é se essa conduta dele na sociedade, que não tem nada a ver com o cometimento de crime, se essa conduta na sociedade, se essa conduta social do réu, do condenado, aqui nós já estamos falando em condenado, né, já foi condenado, se a conduta social dele é positiva ou negativa. Se a conduta social dele é positiva ou negativa. A depender se é positiva, o juiz pode reduzir um sexto, a depender se é negativo, o juiz pode acrescentar um sexto. Tranquilo? O que deve ser destacado aqui? Essa conduta social diz respeito, este critério conduta social, diz respeito exclusivamente a forma como a pessoa se porta na sociedade. Não tem nada a ver com crime. Então, por exemplo, se a pessoa tiver inquéritos ou processos em andamento, né? Nós não dissemos que nem boletim de ocorrência, nem inquérito em andamento, nem processo em andamento é considerado maus antecedentes. O juiz não pode pegar esses fatos, essa circunstância, peraí, a pessoa tem inquérito, processo ou boletim de ocorrência. Eu não posso falar que ela tem maus antecedentes, não, né? Então tá bom. Vou jogar isso aqui na conta dela a título de conduta social. Não, ele não pode. O critério conduta social não tem nada a ver com cometimento de crime. Entendem? Não tem nada a ver. É a forma pela qual a pessoa se relaciona com os outros. Não tem nada a ver com existência ou não de processo, inquérito e andamento. O juiz não pode simplesmente pegar esses fatores aí, que ele não pôde considerar para aumentar a pena a título de maus antecedentes, ele não pode pegar esses fatores e jogar para conduta social, não. Deixa eu ver a pergunta do Moisés aqui. Exatamente, Moisés. Na verdade, ela se refere ao princípio da presunção da inocência. Ela se refere ao princípio da presunção da inocência. Porque exatamente pelo ditame constitucional lá, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O culpado aí não é a análise da culpabilidade naquele conceito que nós vimos nem do conceito tripartido de crime, nem a culpabilidade e reprovabilidade. A culpabilidade, essa culpabilidade prevista lá na Constituição Federal, é a culpabilidade responsabilização penal. Ninguém pode ser responsabilizado penalmente antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por isso que se fala de presunção da inocência. Se a pessoa é inocente, se ainda é presumida inocente até o trânsito julgado, ela não pode ser submetida à pena.
ela não pode ser submetida a pena de nenhuma natureza. Tranquilo? Presunção da inocência. Vamos lá. Personalidade do agente. Olha só, gente. Esse também é considerado como um dos critérios. Essa personalidade do agente também é considerado como um dos critérios para o juiz fazer essa variação de pena no primeiro momento das circunstâncias judiciais. Esse é um critério que foi muito criticado. Na verdade, ele é muito criticado. Ele é muito criticado por quê? Por dois motivos em especial. O nosso direito penal, ele é um direito penal do fato. O que interessa é o fato em si. Né? Você dá o fato para o juiz, me dê o fato que eu te dou o direito. Você, por meio de um processo, você apresenta os fatos ao juiz e o juiz aplica o direito ao caso concreto. O que interessa é o fato. O nosso direito penal é um direito penal do fato. Tranquilo? A personalidade do agente, se o cara é rabugento, se a pessoa é uma pessoa tranquila, se a pessoa é uma pessoa amarga, se a pessoa é uma pessoa de boa convivência, enfim, a personalidade da pessoa, ela diz respeito ao seu íntimo. A personalidade da pessoa, ela diz respeito a ela mesma. Ela não pode ser fundamento para o juiz, essa é a crítica que se faz, ela não pode ser fundamento porque ela não interfere no cometimento do fato. Nosso direito penal é direito penal do fato. Pouco importa se a pessoa é uma santa ou se a pessoa é uma pessoa má. Pouco importa. O que interessa é o crime cometido. O que interessa é o fato cometido. Por isso que se critica muito no sentido de que o nosso direito penal ele é um direito penal do fato. Não interessa, não é a pessoa em si. O que interessa é a conduta dela para fim de responsabilização penal. Entende? Essa é a primeira crítica que se faz a essa circunstância judicial. A segunda crítica que se faz, qual é que é? O juiz, ele é um bacharel em direito. O juiz é um bacharel em direito, ele não tem formação em psicologia. Então, ele não tem capacidade técnica para auferir se aquela personalidade da pessoa é positiva ou negativa e, em função disso, mereceria maior ou menor pena. Por lhe faltar capacidade técnica para tanto, não justifica, não é correto o aumento ou diminuição de pena considerando personalidade do agente. Então, nós temos essas duas críticas principais. Primeira delas, nosso direito penal é direito penal do fato. Segunda delas, a circunstância. O juiz ele não é detentor de conhecimento técnico para aumentar ou diminuir a pena em função de personalidade do agente. Ele não possui formação na área. Beleza? Motivos. Olha lá. Motivos. É uma outra circunstância judicial. A depender o motivo, a depender do motivo que levou a pessoa ao cometimento do crime, o que levou a pessoa ao cometimento do crime, a pena pode ser aumentada ou diminuída. A depender se foi um motivo louvável, porém que não justifica. Porque se justificasse absolutamente, a pessoa não responderia. Por exemplo, nós estamos falando aqui de legítima defesa, não. Nós não estamos falando de excludente de ilicitude, não. Nós estamos falando de... Lembra um ditado que se diz que explica, mas não justifica? Nós podemos estar falando de um motivo que tenha alguma importância, porém não é suficiente para justificar o cometimento do crime. Neste caso, nós podemos ter uma redução da pena.
Ou, por outro lado, o motivo pode ser um motivo não louvável, né? Ao contrário, ele pode ser um motivo repugnante, ele pode ser um motivo muito pequeno. Em função disso, a pena vai ser aumentada. Se o motivo é louvável, a pena é reduzida. Se o motivo é repugnante, se o motivo é de menor importância, se o motivo de maneira nenhuma explica o cometimento do crime, nós vamos ter um aumento de pena. Agora, aqui, é importante fazer, no que diz respeito à motivação, fazer uma análise que é o seguinte, da impossibilidade do bis em idem. O que é bis em idem? Bis em idem é o juiz considerar uma mesma circunstância duas vezes, seja para aumentar, seja para diminuir a pena. Considerar uma circunstância, uma mesma circunstância, duas vezes, seja para aumentar, seja para diminuir a pena. Quer ver? Vamos lá no Código Penal, no artigo 121, no homicídio. Vamos lá no 121. Artigo 121. Artigo 121. Ok. Vamos lá. Crime de homicídio, matar alguém, né? Pena de 6 a 20 anos. Parágrafo 1º. Diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Mais uma vez, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha só, gente. Essa aqui é uma previsão de redução de pena para o homicídio cometido nessas circunstâncias. O que nós queremos dizer com a impossibilidade do bis em idem? O juiz não pode, na hora de analisar o fato, e aqui nós estamos falando de tipificação, né? Na hora do juiz julgar, ele vira e fala, ó, diante desse fato aqui, eu estou visualizando que isso aqui foi um homicídio do artigo 121, parágrafo 1º, porque a pessoa agiu sob violenta emoção. A pessoa agiu sob violenta emoção em razão de uma provocação injusta da vítima. A pessoa agiu sob violenta emoção, sob domínio de violenta emoção, em decorrência de uma injusta provocação da vítima. Então, eu vou aplicar a ela, para mim, ele cometeu o crime do artigo 121, parágrafo 1º. 121, parágrafo 1º. Então, eu vou dar a ele uma pena reduzida. Isso já no primeiro momento. Primeiro o juiz tem que capitular o fato, para depois apenar. Então, na hora de capitular, na hora de concluir qual o crime cometido, ele já concluiu que foi o 121, parágrafo 1º. Ele já concluiu que foi o 121, parágrafo 1º. Se o juiz já concluiu que foi o 121, parágrafo 1º, agora ele vai para a análise de pena. O que quer dizer essa proibição do bis em idem? Na hora de apenar, o juiz não pode ir lá na circunstância judicial e falar assim, ó, o motivo que ele cometeu o crime foi porque ele agiu sob domínio de violenta emoção, porque houve injusta provocação da vítima, então eu vou reduzir a pena dele em 1/6. O juiz não pode fazer isso, porque lá na capitulação legal, lá atrás, já houve uma redução da pena em função dessa mesma circunstância. Na hora de dizer qual o crime cometido, porque primeiro ele tem que dizer qual o crime cometido para depois dar a pena, na hora de dizer qual o crime cometido, esse motivo já foi considerado. Ele não pode considerar esse motivo duas vezes para beneficiar o réu. Entenderam? Do mesmo jeito que não se pode considerar o mesmo motivo duas vezes para prejudicar.
Nós falamos do homicídio do parágrafo 1º, vamos agora falar do homicídio do parágrafo 2º. Vamos ver aqui. É aquilo da vítima mais ou menos culpada? Não, o que acontece, Júlia, é o seguinte, é que uma das circunstâncias que interferem, e também está aqui entre as circunstâncias judiciais, é o comportamento da vítima. O comportamento da vítima ele é importante não só para a determinação do crime, como eu acabei de falar para vocês nesse exemplo aí, nós temos até o deslocamento, a depender do comportamento da vítima, nós vamos ter, se for nessas circunstâncias indicadas aí no 121, parágrafo 1º, o juiz não vai nem atribuir à pessoa o cometimento do 121, não. Não vai ser nem homicídio simples, não. Esse homicídio é chamado de homicídio privilegiado. A pessoa vai cometer o homicídio do 121, parágrafo 1º, com uma redução considerável de pena. O comportamento da vítima ele é sempre analisado, seja para fim de tipificação, quando no crime é previsto, no próprio crime é previsto um subtipo mais favorável ao réu, seja quando não há essa previsão na tipificação, seja quando o comportamento da vítima pode levar a uma redução da pena. E aí já é na fase seguinte, na fase de apenação, que é essa fase que nós estamos falando aqui agora. Entendeu? O comportamento da vítima ela pode interferir tanto na capitulação legal, no exemplo que a gente acabou de falar, interfere, a pessoa deixa de responder por um homicídio simples para passar a responder por um homicídio do 121, parágrafo 1º, como também pode interferir apenas na pena, se não tiver a previsão do crime com a redução da pena em função do comportamento da vítima. Se nós estivermos falando de um crime de outra natureza. Tranquilo? Bom, vamos lá. Olha só, nós já falamos de um motivo que pode beneficiar, vamos agora falar de um motivo que pode prejudicar a pena. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2. Vamos lá. Artigo 121, matar alguém, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, inciso 2, por motivo fútil, se a pessoa comete um homicídio por um motivo idiota, por um motivo que de maneira nenhuma explicava um comportamento, né, uma reação deste tamanho. Então, aí ela não responde apenas por um homicídio simples, ela responde por um homicídio qualificado por motivo fútil. Agora, vejam vocês, da mesma forma que nós não podemos utilizar o bis em idem para beneficiar, nós também não podemos nos valer do bis em idem, é proibido o bis em idem para prejudicar. Se na hora do juiz capitular o crime, lá atrás, no primeiro momento da análise de qual crime é aquele, o juiz entender que, se trata de um homicídio qualificado por motivo fútil. A pessoa matou a outra aqui sem fundamento nenhum, sem razão nenhuma. O motivo foi um motivo idiota. E por isso ele está sendo responsabilizado por homicídio qualificado por motivo fútil. A pena aí agora deixa de ser de 6 a 20 e passa a ser de 12 a 30. Deixa de ser de 6 a 20, que é o homicídio simples, e passa a ser de 12 a 30, que é o homicídio qualificado. Se a pessoa vier a ser condenada sob esse fundamento do motivo fútil, na hora de apenar, mais uma vez, no primeiro momento o juiz capitula, no segundo momento o juiz dá a pena. Na hora de apenar, o juiz não pode considerar mais uma vez esse motivo fútil e aumentar em um sexto, não. Entendem? Tem que considerar, uma motivação só pode ser considerada apenas uma vez, para se evitar o bis em idem. Vamos lá. Circunstâncias inominadas. Circunstâncias inominadas. Porque o artigo 59 ele ainda fala circunstâncias e consequências do crime. As circunstâncias inominadas ele não diz exatamente o que é. Mas nós podemos aí incluir o lugar, o tempo de duração do cometimento do crime,
Suponhamos que a pessoa, estejamos aí falando de um crime de lesão, um crime de lesão corporal. A pessoa pode cometer lesão corporal, vamos falar aí de uma lesão corporal que resultou quebrou a perna da pessoa, lesão corporal grave. A pessoa pode causar essa lesão corporal grave, pode quebrar a perna da outra, com um único golpe, supor aí, com um pedaço de pau, né? Com a marreta, ele pode quebrar com um único golpe, pode quebrar a perna da pessoa com um único golpe, como também pode dar vários golpes da pessoa. E aí nós estamos falando em duração de crime. Suponhamos que a pessoa, tendo a faculdade, tendo a possibilidade de dar um único golpe para sujeitar a outra a maior sofrimento, ela fala, não, eu vou fazer essa pessoa que sofreu um tiquinho, ao invés de eu dar um golpe só e quebrar a perna dela desde já, eu vou dar 10 golpes para ela sentir aqui o que é bom para tosse, para ela sentir mais dor. Isso são circunstâncias inominadas. Tempo de duração de crime. O que é mais reprovável? Um golpe só, 10 golpes. Está tudo errado. Está tudo errado, tudo errado, tudo é crime, tudo vai ser condenação. Só que essa conduta aqui de prorrogar, né, estender a ação criminosa na circunstância dessa, ela é mais reprovável, por mais que se trate do mesmo crime, do mesmo tipo previsto em lei, está tudo lá no 129, no mesmo tipo, a forma de cometimento, a circunstância de cometimento daquele que executa mais golpes é mais reprovável do que aquele que executa um golpe só. Tranquilo? Outra circunstância, consequências do crime. Consequências do crime. Mais uma vez, a depender da consequência resultante da conduta criminosa, o crime pode ser mais ou menos reprovável. E aí, vamos tirar o olho do autor e vamos olhar para a vítima. Se nós estivermos falando de uma vítima, vamos falar de um homicídio. Você tem uma pessoa que cometeu um homicídio, a vítima era uma pessoa solteira, não tinha filhos, não tinha pais, não tinha ninguém que dependesse dele. Beleza? E você tem um outro homicídio em que a pessoa era casada, tinha filhos, era rimo de família, ela trabalhava de maneira informal, então ela não é vinculada ao INSS, com a morte dela vai todo mundo ficar ao desamparo. Qual crime é mais reprovável? Esse aqui que a pessoa mantinha a si própria, não tem nenhum dependente, ou esse aqui que nós vamos ter 3 filhos e a esposa que vão ficar na rua da amargura sem dinheiro? Esse aqui é mais reprovável, né? Toda vez que você pensar, gente, em apenação, o que tem que vir na cabeça de vocês é o que é mais e o que é menos reprovável. O que é mais reprovável merece mais pena. O que é menos reprovável merece menos pena. Todos dois merecem pena. Todos dois são crimes. Todos dois merecem condenação. Acontece que determinado crime, a depender das circunstâncias, e nós estamos falando aqui de consequências do crime, a depender das consequências, pode ser necessário para reprovação do crime. Nós não falamos lá que o propósito primeiro da pena, um dos propósitos é reprovação e prevenção. Pode ser necessário que, para a reprovação do crime, se faça necessário que, para este aqui, que matou a pessoa, que gerando consequências para terceiros, essa pessoa que ela merece uma reprimenda maior. Tranquilo? E, por fim, a última das circunstâncias é a circunstância, o comportamento da vítima. Comportamento da vítima. E aqui nós novamente voltamos, nós dissemos lá que no Código Penal
que no artigo 121 nós já temos lá a previsão de um comportamento da vítima, né, do parágrafo 1º, pode levar a uma redução de pena, mas aquilo lá é específico do 121. Aqui, quando a gente está falando de comportamento da vítima, circunstância judicial, nós estamos falando para os crimes em geral. Isso aqui são critérios de apenação para os crimes em geral. Então, veja, se a pessoa é uma pessoa, a depender do comportamento da vítima, como nos diz a doutrina, se a pessoa é uma pessoa sarcástica, uma pessoa irritante, uma pessoa inconveniente, uma pessoa, como quase que se diz, né, no entendimento de alguns, principalmente alguns mais duros, a pessoa fez por merecer, ninguém faz por merecer ser vítima de um crime, né? Mas se a pessoa tem um comportamento provocativo, entendem? Comportamento, como diz, inconveniente, você tem duas pessoas, você tem aquela que tem um comportamento dessa natureza, e se tem uma outra que é uma pessoa sem envolvimento com qualquer tipo de confusão, uma pessoa de relacionamento social facílimo, e aí você tem um crime, você tem o mesmo delito, a depender da natureza do crime, você tem o mesmo delito cometido contra quem tem um comportamento provocativo e aquele que tem um comportamento super tranquilo, super sociável, sem provocação, sem nada. Qual é a ideia? Dentro ainda de reprovabilidade. Aquele crime cometido contra a pessoa que é tranquila, que tem um comportamento social tranquilo, que não provoca, é muito mais, o crime cometido contra ele é muito mais reprovável do que contra aquela pessoa difícil, aquela pessoa inconveniente, aquela pessoa irritante. Tranquilo? Essas, gente, são as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Essas integram a primeira fase do cálculo de pena. É a primeira fase do cálculo de pena. A segunda fase do cálculo de pena, é as circunstâncias agravantes e atenuantes. Circunstâncias agravantes e atenuantes. Circunstâncias agravantes e atenuantes. Vamos lá. Eu vou dar uma ideia geral a respeito delas e convém nós falarmos a respeito de cada uma delas na aula seguinte, porque são muitas circunstâncias para a gente não quebrar a linha de raciocínio. Mas vamos dar uma ideia geral aqui a respeito delas. Olha só, as circunstâncias agravantes e atenuantes, elas são consideradas na segunda fase do cálculo de pena. Qual é o conceito delas? Circunstâncias agravantes e atenuantes são dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica e têm por finalidade aumentar ou diminuir a pena base aplicada ao sentenciado. Circunstâncias agravantes e atenuantes são dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica e têm por finalidade aumentar ou diminuir a pena base aplicada ao sentenciado. Olha só, gente. Lembra que nós falamos que o cálculo se dá em 3 fases? Na primeira das fases, que nós acabamos de encerrar aqui agora, a explicação das circunstâncias judiciais, a pena a que se chega, levando em consideração as circunstâncias judiciais, é chamada de pena base. O cálculo, levando em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes, ele vai ser feito sobre essa pena base. Conforme consta aí do conceito, essas circunstâncias agravantes e atenuantes são dados periféricos. O que quer dizer com dados periféricos? Elas não integram o tipo, né? Elas não integram a conduta, a descrição da conduta criminosa. Elas não estão lá na descrição da conduta criminosa. Tanto é que elas estão previstas na parte geral.
e o cálculo delas incide sobre a pena base. Suponhamos, vamos falar lá do homicídio de novo. Pena entre 6 e 20. Pena entre 6 e 20. Aplicados os cálculos lá, considerando as circunstâncias judiciais, o juiz chegou, neste primeiro momento, o juiz chegou à pena base de 8 anos. Consideradas as circunstâncias judiciais, o juiz chegou à pena base de 8 anos, ou seja, considerado só os critérios de 59. É sobre essa pena base aqui de 8 anos que o juiz vai fazer o próximo cálculo, que é este cálculo agora que nós estamos iniciando, das circunstâncias agravantes e atenuantes. Tranquilo? Aqui nós temos uma pequena diferença. Qual é a diferença? Enquanto nas circunstâncias judiciais o juiz tem que se manifestar sobre todas elas, falando se elas estão presentes ou ausentes, falando se elas são positivas ou negativas, se os antecedentes são bons ou ruins, se a conduta social é boa ou ruim. Enquanto lá nas circunstâncias judiciais o juiz tem que se manifestar sobre todas elas, aqui o juiz só vai se manifestar se a agravante ou atenuante estiver presente. Aqui as circunstâncias são chamadas não de circunstâncias judiciais, são chamadas de circunstâncias agravantes e atenuantes. O juiz só vai se manifestar sobre elas se elas estiverem presentes. Como nós vamos ver, nós temos aqui até a linha L, sendo que algumas alíneas têm mais de uma circunstância judicial, mais de uma circunstância agravante ou atenuante. Só agravante vai até a linha L. Atenuante também ainda tem um monte. Então, o que acontece? O juiz só vai se manifestar se ela estiver presente. Se ela existir, o juiz a indica, fundamenta e aumenta ou diminui a pena. Se ela não existir, o juiz nem precisa se manifestar. Enquanto nas circunstâncias judiciais o juiz tem a obrigação de se manifestar sobre todas, aqui ele só se manifesta se elas se fizerem presentes, no caso concreto. Beleza? Limites. Aqui nos limites é da mesma forma que nas circunstâncias judiciais. Levando em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes, o juiz não pode dar uma pena nem maior do que o máximo previsto na lei, nem inferior ao mínimo. Se o juiz, a pena é de homicídio simples, mais uma vez, pena de homicídio simples, pena de 6 a 20, o juiz não pode nem dar uma pena inferior a 6, nem dar uma pena superior a 20. Deixa eu só fechar esse raciocínio aqui, Laís, que eu te respondo. E, por fim, quantidade, gente. Da mesmíssima forma que nas circunstâncias judiciais. O aumento ou redução de pena em decorrência da presença de uma circunstância agravante ou atenuante é sempre de 1/6. 1/6, respeitados os limites máximos os limites máximo e mínimo. A pena não pode nem ser superior ao máximo previsto em lei, nem inferior ao mínimo. Mas sempre nós teremos essa variação. Sim, a Laís perguntou aqui a respeito do exemplo dos filhos menores. Laís, é o seguinte, olha só. Mais uma vez, circunstância judicial, variação de pena, a gente sempre considera reprovabilidade, censurabilidade, correto? Se nós formos pensar em um crime de homicídio, vamos pensar num crime de homicídio. Você tem duas pessoas. Você tem uma pessoa que não tem ninguém sob sua dependência, uma pessoa que não dependa do trabalho dela, não dependem seus pais, ela não tem filhos, enfim, a pessoa, todo o dinheiro que a pessoa ganha é dela. E por outro lado, foi vítima de homicídio. E por outro lado, você tem uma outra pessoa que também foi vítima de homicídio, só que essa pessoa aqui, ela era arrimo de família, ela tinha 3 filhos, os filhos, todo mundo dependia do salário dela,
a esposa não trabalha para cuidar dos filhos, tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, aí a esposa também não está sem emprego. Então, assim, considerando as consequências do crime. Quais são as consequências? Aqui nós tivemos uma pessoa que foi morta, aqui nós tivemos uma pessoa que foi morta e 4 pessoas que vão ser financeiramente atingidas em decorrência disso, atingidas de maneira drástica, porque eles não têm outra fonte de renda. Qual crime é mais reprovável? É mais reprovável esse aqui, que tem filhos, que tinha pessoas dependendo dele. Então, sob este fundamento de que as consequências aqui do homicídio foram graves, em razão de que a pessoa assassinada ela tinha quem dependesse dela, o juiz pode aumentar a pena sob o fundamento das consequências do crime. Tranquilo? Alguma dúvida mais, gente, a respeito aí das circunstâncias judiciais? Das circunstâncias judiciais, das agravantes e atenuantes, pelo menos dessa ideia inicial. Eu acho que convém nós não iniciarmos a falar de cada um dos tipos de agravante e atenuante, porque eles, para não confundir, são muitos, porque senão pode quebrar a linha de raciocínio e não fica bacana, não. Vamos fazer o seguinte, eu inicio falando tipo por tipo de agravante e atenuante na próxima aula. As aulas já gravadas, eu vou estar com dificuldade para ter acesso ao portal, mas de toda forma, eu vou encaminhar essas aulas, vou encaminhar um link do YouTube para a líder, e a líder repassa para vocês, que as aulas eu já lancei elas no YouTube, aí eu encaminho o link para vocês, aí pode assistir pelo YouTube normal, do celular, fica mais tranquilo. Beleza? Então, até a nossa próxima aula. Ninguém aí tem dúvida, não tem nenhum questionamento, não? Ah, sim, tranquilo. Tranquilo, vamos lá. Atenuantes e agravantes. Esse conceito, ele está no material que eu encaminhei para a líder, e que a líder deve ter repassado para vocês. O que o conceito é? Eu vou explicar aqui, vou dizer e explicar o conceito. Circunstâncias agravantes e atenuantes são dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica e têm por finalidade aumentar ou diminuir a pena base aplicada ao sentenciado. Olha lá. Circunstâncias são considerados dados periféricos. Por que são dados periféricos? Porque eles não integram a definição do crime. Matar alguém, homicídio, vai ser matar alguém independentemente da presença ou ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Por isso que se fala que são dados periféricos. Não estão na descrição do tipo. Não estão na descrição da conduta típica. O que é homicídio? Homicídio é matar alguém, independentemente se estiver presente ou ausente qualquer circunstância agravante ou atenuante. Por isso que são dados periféricos. Tem por finalidade aumentar ou diminuir. Se a circunstância for agravante, a pena aumenta. Se a circunstância for atenuante, a pena diminui. Mas qual pena que aumenta ou diminui? A pena que aumenta ou diminui é a pena base. E que pena base é essa? A pena base é a resultante dos cálculos feitos lá na primeira fase. Quando o juiz analisou todas as circunstâncias judiciais, ele chegou a um montante da pena. Este montante a que ele chegou é chamado de pena base. E é sobre essa pena base que serão feitos cálculos das circunstâncias agravantes e atenuantes. Entenderam? As circunstâncias agravantes e atenuantes, o conceito dela é esse, e o principal que vocês têm que entender aí é que não integra a descrição do crime e incidem sobre a pena base. E tem por propósito agravante aumentar, atenuante diminuir a pena. Beleza? Deixa eu ver se tem outro questionamento aqui. Sim, no que diz respeito aos limites. Da mesma forma, a quantidade aqui
é igualzinha à quantidade das circunstâncias judiciais. Aumenta ou diminui 1/6 da pena. Agora, olha só para vocês verem. Enquanto nas circunstâncias judiciais o juiz parte do tipo do crime previsto, da pena prevista na lei, ele parte da pena prevista na lei, né? O homicídio está lá de 6 a 20, ele vai partir de 6. Ele vai transitar aí entre 6 e 20, partindo de 6. Beleza? Enquanto para circunstâncias judiciais o juiz inicia do que está previsto em lei, aqui nas agravantes e atenuantes, o juiz vai iniciar a partir da pena base, ou seja, da pena resultante da análise das circunstâncias judiciais. E ele vai fazer esses cálculos. Esses cálculos serão feitos com base na pena base. E como é que serão feitos esses cálculos? Sempre 1/6. 1/6 para mais, em cima da pena base, se tiver presente alguma circunstância agravante, ou 1/6 para menos, se tiver previsto alguma circunstância atenuante. E sempre assim, ó, uma atenuante gera 1/6, outra atenuante gera mais 1/6, uma agravante gera 1/6, o aumento de 1/6, outra agravante gera o aumento de outro 1/6, entendem? Para cada uma circunstância nós temos o aumento ou diminuição de 1/6. Sempre respeitado quais limites? Os limites que estão lá na lei. Se nós estamos falando de um homicídio simples, mínimo 6, máximo 20. Não pode nem ser o resultado destes cálculos aqui das circunstâncias agravantes. Nem pode ser inferior a 6 anos, nem pode ser superior a 20 anos. Tranquilo? Mais algum questionamento, gente? Então, ótimo. Como eu disse, eu vou encaminhar o link para a líder e ela repassa para vocês, beleza? Até a nossa próxima aula. Essa semana a gente tem aí o feriado. Próxima aula nossa na terça-feira. Belezinha? Um abraço e até a próxima aula.